Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar um procedimento que é feito em homens para melhorar a autoestima e se sentirem melhor. Comigo, Dr. Ramats. É um prazer estar aqui mais uma vez no Conceito Podcast, Sônia, com você, com o Ricardo. É um grande prazer poder falar um pouquinho desse assunto que tem me tomado muito interesse ultimamente, tá? É uma coisa cheia de tabus, né? Mas que está cada dia mais em voga. Doutor, eu geralmente gosto de trazer do meu lado alguém que precise de uma orientação. Aí aproveita que chega aqui e faz uma consulta. Só que ele já chegou aqui falando comigo, eu não preciso disso, que é o comunicador Ricardo Assunção. Quer ver, doutor? Não. Doutor, primeiro eu acho que é importante, Sônia, deixando as brincadeiras assim de lado, porque durante muito tempo esse assunto virou um tabu. Homem por machismo e ignorância deixou de procurar um profissional para poder fazer um acompanhamento e ter qualidade de vida. Quantos homens, já foram acometidos por doenças graves, perderam suas vidas, perderam qualidade de vida, perderam casamentos por causa desse tabu idiota, bobo, de não procurar ajuda e não debater temas como esse. Exato. O senhor está falando de qualidade de vida. Sim, sim. Então é importante a gente discutir isso. Sem dúvida. Esse procedimento que nós vamos falar hoje, ele entra num contexto muito maior da busca pela autoestima e qualidade de vida do homem. Isso é um assunto cada vez mais em voga. Do homem e da mulher. Do homem e da mulher, na verdade do casal, exato. Porque a mulher já busca saúde, autoestima, qualidade de vida há muito mais tempo. O homem está começando, está engateando com isso agora. Então, a gente pensa em tratamento para disfunção sexual, impotência, ejaculação precoce, que muitos homens sofrem com isso anos e não procuram. Também está inserido nesse contexto. Também. Não é só a questão do que nós vamos falar aqui da bioplastia peniana, mas o próprio tratamento de disfunções sexuais, de reposição hormonal quando indicada, quando você tem uma testosterona realmente baixa, e o cuidado da saúde, atividade física, alimentação, é claro, é um contexto grande de que eu falo de saúde masculina. Hoje não existe mais homem ir fazer exame de próstata. Nós vamos fazer uma consulta de saúde masculina, onde nós vamos avaliar saúde de forma geral, estética, funcionalidade sexual e autoestima. Muito bem, doutor. Eu vou trazer logo a primeira pergunta, que é do nosso Ramalho, que ele estava preocupado com esse assunto. Acho que a gente, quando fala da saúde do homem, eu incluí a mulher, porque num casamento nós temos o prazer dos dois lados, Então, muitos dos homens hoje não se preocupam com a sua virilidade, com a reposição hormonal, com a libido, E eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, para depois a gente cair nessa situação, dessa novidade que o senhor está trazendo, que é o aumento da circunferência peniana. Exato. Mas vamos primeiro para os assuntos mais comuns, que é a falta de desejo, a falta de ereção. Como que se pode resolver isso hoje? Quais são os caminhos, quais são os métodos, quais são os medicamentos? Ricardo, só para ter um dado, em torno de 50% dos homens, dependendo da faixa etária até mais, tem algum tipo de dificuldade sexual. 1 em cada 3 ejacula rápido, e isso leva a piora da satisfação sexual e da autoestima, e em torno de 50% tem alguma dificuldade de ereção, só para você imaginar o dado. São problemas totalmente tratáveis hoje, com coisas seguras. Não é um tratamento perigoso, falar, vou tomar Viagra, vou morrer do coração, não é isso, tá? Você tem que fazer uma avaliação médica para ver o que o paciente pode tomar, ver o que ele precisa usar e, a partir daí, bolar um plano de tratamento. Isso é individualizado, não existe uma receitinha de bolo para todo mundo. Isso tem que ser individualizado, baseado no que ele toma de remédio, baseado em tudo, no sintoma. Então, muita coisa pode ser feita, desde orientações de hábitos de vida, se é um paciente que está com sobrepeso, sem atividade física, tabagista, bebendo muito, até medicamento mesmo. Então, começa lá na orientação e termina, muitas vezes, em medicação. Para a questão sexual, nós temos medicamentos por via oral, nós temos fórmulas manipuladas que a gente faz hoje com resultado muito bom. Um paciente que não responde à medicação oral, nós temos medicamentos injetáveis e até mesmo implante de prótese peniana em última instância, quando nada está funcionando. Então, tudo isso é importante.
E muitas vezes o homem fala, mas isso aí, eu não vou procurar, isso eu sou muito macho para poder ir lá no médico conversar sobre isso. Né? A vergonha. E você vê casamento acabando por causa disso. Você vê autoestima acabando, você vê suicídio por causa disso. Eu já vi caso. Sim. Tá? Porque aquilo vai entrando numa situação de tristeza, de baixa autoestima, que o homem não procura mais. Ele não procura mais sua parceira. E ele começa realmente a ficar embotado. Né? Ele ficar recluso por causa disso. Então, questão sexual reflete em muitas outras esferas da vida. Não é uma coisa tão simples assim como as pessoas imaginam. Pode tomar uma proporção muito pior, inclusive evoluir para depressão, ansiedade. E com esse mundo ansioso e deprimido hoje, tem aumentado cada vez mais as dificuldades sexuais. E grande parte delas de origem emocional. Grande parte delas. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque esse tema é mais masculino. Doutor, a ejaculação precoce, por exemplo. Qual o tempo que é considerado uma ejaculação precoce? O que um médico ele determina que o paciente ele tem uma ejaculação precoce? Olha, não existe um número cabalístico que fala assim, 2 minutos de ejaculação precoce. O que a literatura médica fala uma ejaculação antes do casal se sentir satisfeito, ponto. Satisfeita a mulher ter orgasmo? Não necessariamente. Tem mulher que nunca vai ter um orgasmo na vida por questões pessoais, não é esse o critério. O critério é ter uma ereção que seja satisfatória, tá? A média é em torno de 7 minutos, é uma média considerada razoável, né? Então abaixo disso talvez não seria o ideal. Então, mas isso é muito variável. Muito variável. Não existe um número X para falar. A partir daí é uma ejaculação precoce. Tá certo. A reposição hormonal, em que momento é recomendado para um homem? Reposição hormonal, como é que funciona? Hoje existe um abuso muito grande na questão de reposição. Por causa da estética, né? Chama-se de reposição uma coisa que não é reposição. Tá? Reposição hormonal o paciente tem sintomas, né? Dificuldade sexual, às vezes mal-estar, ganhando muito peso, desanimado. Esse é um sintoma que pode ser inúmeras coisas, e aí o paciente lê e fala, eu estou com baixa testosterona, meus sintomas são esses. Mas esses sintomas são comuns a milhares de situações. Entendi. Inclusive sintomas emocionais mesmo, fazer uma depressão. Busca mais detalhada. Então você precisa de fazer a dosagem da testosterona, e caso ela esteja alterada, realmente baixa, você vai repor para colocar o paciente em níveis normais. Não é o que está sendo feito em muitos casos. Coloca a testosterona em 1.500, então isso não é reposição. Isso é sobredose. Uso indiscriminado Isso é uso nas indiscriminado. academias, né? Não só nas academias, mas até em alguns consultórios. Então, isso na não é reposição. Na busca por estética. Isso não é reposição. Reposição é colocar em níveis fisiológicos, dentro do nível mínimo e o máximo recomendado. Entendi, mas aí acima tem que ser disso não é reposição. Exato. Específico, caso a caso. Caso a caso. Mas em conhecido medicina não existe que... fórmula de bolo. Cada paciente é um. Quem faz fórmula de bolo não está fazendo medicina correta. Mas a partir de uma certa idade existe uma queda na produção. Sim, existe uma queda, mas não é igual na mulher. A mulher entra na menopausa, o hormônio dela cai vertiginosamente, drasticamente de um mês para outro. O homem, a queda é pequena, geralmente 1% ao ano, depois dos 40 anos de idade, é uma queda pequena, gradual, e a maioria dos homens nunca vai precisar de reposição hormonal. Ele leva a testosterona dele boa até o resto da vida. Mas quando ele faz a injeção de testosterona, ele costuma atrapalhar o seu metabolismo e aí quando a produção você entra cai. Com a reposição, você diminui a produção interna. E você fica dependente da reposição, às vezes, o resto da vida. O corpo entende que já está sendo existe. reposto então, ali. Tem que ser ponderado isso. É por isso que eu sou muito contra o abuso, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa muito parcimoniosa e caso a caso, lembrando que nem todos os homens vão precisar. Inclusive, a maioria não vai precisar de reposição ao longo da vida. Doutor, não é igual a mulher. No caso das mulheres, as mulheres conseguem, uma certa idade, fazer um tratamento, que aqui em Governador Valadares e até a doutora Marcela Laender, que eu conheço, e faz um rejuvenescimento. Então, a mulher pega uma área íntima, né, que também é desgastada com o decorrer do tempo, e ela consegue rejuvenescer. O caso do homem, tem procedimento para dar uma melhorada? Sim. O procedimento que nós vamos falar aqui hoje, a bioplastia peniana, ou preenchimento, ou harmonização peniana, tem vários nomes, né, mas é tudo a mesma coisa, ele serve para rejuvenescimento também. Ele é um procedimento que engrossa e rejuvenesce, porque quando você preenche o pênis, nós vamos falar mais detalhe aqui,
você desenruga ele mesmo, literalmente, porque ele vai aumentar de volume, a pele estica, fica uma pele igual quando você preenche um preenchimento feminino em rosto, você ganha volume e diminui aquele aspecto murcho, né? Sim, é o mesmo procedimento. Ele rejuvenesce e engrossa. Mas qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Indiferente que ela tenha qualquer tipo de patologia? Vou dizer que é tão seguro e tão tranquilo que vou dizer que quase qualquer pessoa pode fazer. A gente precisa entender realmente e explicar ao paciente o que eles buscam, situá-lo, o que o procedimento pode oferecer e a partir daí indicar ou não. Porque às vezes ele vai buscar uma coisa que não é o... nós estamos falando de uma área muito sensível, né, para o homem, né? E aí a gente fica pensando que é algo invasivo. E não é tão invasivo assim, porque é uma injeção. Primeiro, então vamos começar, vamos explicar então, que a gente já está falando do procedimento, a gente não explicou ele, né? Sim, vamos lá. Nós estamos perguntando o detalhe dele antes de explicar o que é. Não, a bioplastia peniana ou engrossamento peniano é uma injeção da substância que chama ácido hialurônico, que é uma substância que é do organismo, todo organismo produz e que vai perdendo com a idade, tá? O ácido hialurônico é uma substância absorvível que há muito tempo já é usado na medicina estética para preenchimento de face, lábio. É uma substância extremamente segura. O que acontecia? Até o ano passado, por volta do ano passado, a gente não tinha um ácido hialurônico adaptado para o pênis, porque é a mesma substância, mas tem adaptação química para o pênis. E existia um preenchimento peniano que nunca foi aceito pela ciência, que era o PMMA, que é um produto que era não absorvível, que causa problemas seríssimos no pênis, é um produto que nunca foi autorizado. Eu já peguei complicações gravíssimas desse procedimento, inclusive hoje eu atendi um paciente que fez PMMA há 19 anos, e até hoje está com os nódulos no pênis, queria que eu fizesse o ácido hialurônico para corrigir. Seria o mesmo que foi utilizado durante muito tempo, preenchimento de glúteo, para... Né? Sim, mas para glúteo parece que tem uma técnica agora que dá para usar o PMMA. Não é minha área, não vou entrar em detalhe, não tenho conhecimento para isso. Mas o PMMA no pênis é péssimo resultado. Então eu não fazia e não era um procedimento autorizado. Do ano passado para cá, foi desenvolvido o ácido hialurônico peniano, com resultado muito bom, produto extremamente seguro. É uma anestesia local, tá? É uma cânulazinha muito fininha, a gente dá 1 ml de anestésico local na base do pênis, com uma agulha fininha, o paciente não sente praticamente nada, tá? Dói menos que com uma coleta de sangue. E por esse micro-orifício a gente injeta o ácido hialurônico em toda a circunferência do pênis, uma microcânula. E isso fica entre o pênis e a pele, tá? E a gente espalha bem para distribuir, para ficar uniforme, né? E isso leva ao engrossamento imediato do pênis de em torno de 3, podendo chegar até 6 centímetros. Não atrapalha na sensibilidade em nada. Absolutamente nada, fica debaixo da pele. Então é um produto que ele é muito seguro, ele é absorvível, com o tempo ele vai sendo absorvido. E é um procedimento indolor que dura em torno de 20 minutos, no consultório mesmo, não é internação, não precisa de jejum, nada disso, risco cirúrgico, absolutamente nada. Sai de lá já... Sai de lá pronto para as atividades, exceto a gente pede um repouso de 15 dias para atividade esportiva, muito pesada, e atividade sexual de 7 a 14 dias. Só isso que a gente pede, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem 2 efeitos. A gente tem um efeito imediato de aumento da grossura mesmo do pênis, e tem um efeito com o pênis flácido, ele aumenta o comprimento em torno de 2 até 3 centímetros. Mas, na verdade, não existe um aumento real de comprimento. O aumento real é de diâmetro. Por que parece que aumentou o comprimento? Porque ele desembute. Porque o pênis, quando está flácido, ele fica muito embutido dentro do corpo. Então, aquele paciente que, às vezes, fica com vergonha de pôr uma sunga, de uma sauna, ou, às vezes, perde a companheira, quando ele não está em ereção, fica aquele pênis muito embutido, muito pequeno. Então, fica parecendo aquele amendoinzinho. Então, quando você faz o preenchimento... O pênis desembute, então ele fica muito maior no estado flácido, inclusive é um dos efeitos que os pacientes mais gostam. Mas com ele em ereção, o ganho é só de diâmetro, não existe um ganho real de comprimento, porque você não pode injetar na cabeça, na glande, é só no resto. E é isso. Porque geralmente dormindo some mesmo, né? O frio principalmente. Mas com o preenchimento ele nunca mais vai sumir. Mas é prazeroso, o homem continua com o mesmo sentimento de prazer? Mesma coisa, não primeiro, muda o efeito psicológico que causa em qualquer então, homem, né? Você tem um efeito de autoestima muito grande, não muda nada a sensibilidade, e você pode ter uma melhora na parte sexual por 2 motivos. Primeiro, pela própria autoestima, e segundo, quando você tem mais uma grossura maior, você estimula mais a vagina da parceira.
Então você pode ter um ganho na atividade sexual por estímulo maior, entendeu? Mas e acontecer, vamos colocar assim, você falou que todas as patologias podem acontecer, né, que podem fazer. Vamos colocar que o homem começa a ter um desejo que ele tinha por semana 2, 3 vezes, pode acontecer de aumentar o número de desejos, de vontade? Olha, por efeito psicológico, sim. Por efeito de autoestima, dele ficar psicologicamente estimulado. Agora, não muda nada em relação à potência sexual. Não muda nada do ponto de vista físico. Mas a mente a gente sabe que manda muito. Entendeu? Para a companheira, sim. Muda consideravelmente, né? Porque nós estamos falando de por exemplo, um casamento de 10, 15, 20 anos, em que a pessoa já sabe até a forma, a hora que a pessoa vai, né? Eu tenho um caso de um paciente que eu fiz recentemente, que ele foi fazer, a esposa estava viajando e ele queria fazer de surpresa. É um casal de muitos anos, nada de, tá tendo relação fora, nada disso. Ele queria, quando ela chegasse, ele dar isso de presente para ela. Bacana, fizemos. Ficou um presente para a esposa quando ela chegasse de viagem. Olha que bacana. Vai dar uma incrementada no casamento de 20 anos, que às vezes já tá, né, já caiu naquele lugar comum e tudo. Doutor, uma vez aplicada, para sempre, ou ele precisa retornar para poder fazer? Precisa. Esse é o lado bom e o lado ruim do ácido hialurônico. O lado bom, porque como ele é absorvível, é uma substância muito segura, que o organismo vai absorvendo com o tempo, ao contrário do PMMA, que não tem nenhuma contraindicação. Que é terrível para o pênis, não funciona. Então ele é absorvido com o tempo. Geralmente dura de 1 ano e meio até 2 anos o preenchimento. E aí, ou o paciente pode esperar chegar a 2 anos e refazer tudo, mas o que a gente orienta é com 6 meses, fazer pequenas aplicações a cada 6 meses, para ir mantendo. Mais ou menos isso. Para ir mantendo, porque ele gasta pouco, o custo é por ml de produto aplicado, que é um produto ainda com um custo relativamente alto. Então, a cada 6 meses ele faz pequenas aplicações a um custo bem mais baixo e mantém o volume sem deixar ir diminuindo, entendeu? Mas é opcional, ele pode fazer essa aplicação a cada 6 meses, como pode deixar para aplicar, refazer tudo, mais ou menos cada 1 ano e meio, 2 anos, é muito variável. E até mesmo se não gostar, né, Ricardo, aí pode deixar risco, acabar, com o tempo não vai acabar. E tem essa outra vantagem, se ele não gostar, existe o antídoto. Existe um produto que chama hialuronidase, que ele dissolve o ácido hialurônico, que a gente injeta, no outro dia, acaba tudo, absorve tudo. Tem risco, doutor? Como todo procedimento médico, existe risco, mas os riscos são baixíssimos. Os riscos são baixíssimos. É alguma infecção, hematoma, o risco é mínimo. Praticamente não tem grandes complicações descritas na literatura médica. O período de recuperação é muito pequeno, né? 7 dias. Faz um dia, no outro dia ele pode trabalhar, não precisa de afastar do trabalho. Ele vai evitar, uma atividade física mais pesada, né, e sexual, só, durante 7 a 14 dias. Imagina o CID, né? Para apresentar no atestado. Ele não vai querer fazer. É feito no hospital ou pode ser feito no consultório? No consultório. Como é anestesia local, a gente faz no consultório. Plano de saúde cobre? Não, é um procedimento estético. É estético, né? Mas é um problema de saúde? Oi? Seria um problema de saúde? Não é nesse caso não é estético. Aí não é considerado doença, aí é um procedimento 100% estético mesmo. O que a gente está falando aqui, de fato, para o homem que tem, né, um pênis, vamos falar de uma forma mais vulgar, se me permite, um pênis fino, né, que ele acha que ele não consegue preencher a lacuna ali e dar o prazer necessário à sua companheira, graças à circunferência. O problema está resolvido agora. De forma tranquila, você aumenta até 3 centímetros. De 3 pode chegar até mais, até uns 6 centímetros. Imagina. Por exemplo, como é que a gente faz? A gente faz a sessão, isso vai dar ali em torno de 3 centímetros. Se o paciente não estiver satisfeito, ele não precisa esperar os 6 meses. Depois de 15 dias, a gente pode injetar mais, fazer uma segunda sessão para ele ganhar mais volume. Vai ter mais um custo, claro, por causa do produto. O produto é um produto caro, um produto muito moderno, muito seguro e tem um custo, claro. Sim. Aí a gente pode fazer uma nova sessão com 15 dias para ele ganhar mais volume. E não é um caso recomendado a uma pessoa que tem uma disfunção erétil ou que tenha algum problema. É para qualquer pessoa que não está satisfeito com a finura do seu pênis. Do diâmetro ou que está satisfeito, mas acha que pode melhorar. Pode melhorar. É o que eu falo. Qual é a diferença? O pessoal tem muito preconceito. Mas você vai injetar coisa no pênis para aumentar? Você está ficando doido?
Qual que é a diferença disso para uma mulher que coloca uma prótese de silicone na mama? Justamente. Ela precisa da prótese de silicone na mama? Ninguém precisa de uma prótese de silicone na mama. Você coloca para ter Mas já autoestima, que é um incremento ali, né? Para melhorar a vida sexual, para ficar atraente para o companheiro. Isso é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma de uma prótese de silicone na mama por um preenchimento peniano. Agora, Isso é um preconceito completamente descabido. Verdade. Descabido. Não faz diferença uma mulher que faz um preenchimento no rosto, porque com a idade o rosto vai afundando. É a busca da autoestima. E vai fazer um preenchimento para o rosto ficar mais jovem, um botox, do um preenchimento peniano, que não só engrossa, como também rejuvenesce o pênis. Né? Isso é um rejuvenescimento peniano também, atua também dessa forma. Então, é o mesmo caso da mulher que chega num determinado momento da vida que ela procura fazer uma cirurgia íntima. O preenchimento íntimo, inclusive é o mesmo produto. É o mesmo que faz produto. o preenchimento íntimo. É exatamente o mesmo. Ele serve para a vagina e para o pênis. E o interessante que chamou a atenção, ele falou, quer dizer, você vai com expectativa, e de repente sua expectativa ali naquela ampola que foi aplicada não atingiu, né? Aí você pode voltar e fazer novamente. A gente faz um planejamento. Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque muitas vezes você cria uma expectativa. Primeira coisa, a gente alinha muito com o paciente o que o tratamento pode entregar. Que às vezes chega lá imaginando um monte de coisa, vai aumentar comprimento, que vai isso, que vai aquilo, que vai melhorar a potência. Não, pelo menos no meu consultório é preto no branco. Ó, a expectativa é essa, a gente pode ganhar isso, não vai melhorar a potência, pelo menos a princípio não, pode até melhorar, porque o psicológico melhora, Sim. fica mais animado, mais autoestima, e pode até melhorar secundariamente, mas não é o objetivo principal do tratamento. A gente alinha isso tudo com o paciente, eu faço uma programação em torno de 8 a 12 ml de produto, que vai dar em média, dependendo do tamanho do pênis, em torno de 3 centímetros de diâmetro de ganho. Então a gente faz, com 15 dias vê como é que ficou esteticamente, a maioria dos pacientes já ficam satisfeitos aí. Se o paciente quiser engrossar um pouco mais, é possível. A gente tem um limite, porque senão também pode ficar desproporcional com a glande, né? Porque a glande não pode injetar. Então a gente também orienta o paciente a não ficar injetando demais, para não ficar uma coisa, não ficar esteticamente, ficar muito artificial. A ideia é que não fique artificial, fique natural, que ninguém perceba que foi feito nada ali de procedimento. E quando é o caso, você se depara com um paciente que tem uma glande bem inferior, né, ao tamanho do... A glande não tem como mexer por enquanto. Aí, nesse caso, o senhor não recomenda? A gente não pode injetar. Não é injetar na glande, eu estou dizendo, no caso que a pessoa tem uma glande menor, eu explico para o paciente que vai ficar ainda mais proporcional. Sim. Se ele tem uma glande pequena, nós vamos injetar, vai engrossar o resto do pênis e a glande não vai. Se ele achar que está tudo bem para ele, a gente injeta, tenta fazer um protocolo de dose menor, para não ficar muito proporcional, ele vê o resultado. Ah, não, doutor, acho que pode ser um pouquinho mais, a gente faz mais uma sessão. Entendeu? Vai pouco a pouco, para não ficar muito desproporcional. Não, entendi. E se ficar, a gente pode reverter também, só que o paciente perde o investimento no tratamento, se a gente precisar de reverter, né? O que uma pessoa deve considerar antes de optar para fazer o procedimento? Primeira coisa que eu falo com os pacientes, para ver se simplesmente ele não está muito... Tem uma coisa que a gente fala que é transtorno dismórfico corporal. Se ele não tem um problema totalmente psicológico, autoestima, se chega um pênis lá, o pênis já é grande, já é grosso, se não é só um problema de autoestima, assim, que chega a ser uma doença. Uma distorção, assim, uma distorção da autopercepção corporal. Percepção. Isso é em torno de 25% dos pacientes que procura, de cada 4, um pode ter esse transtorno. Inclusive, tem estudo mostrando isso. Então, esse tipo de paciente eu oriento muito que isso não é a tábua de salvação da vida dele. A gente tem que ter cuidado e, às vezes, até contraindicar de fazer. Vai tratar, vai procurar um psiquiatra, um psicólogo primeiro, trabalha isso na sua mente. Na hora que você estiver mais tranquilo, a gente faz. Às vezes, a gente tem que fazer isso. Às vezes, a pessoa consome muito essa pornografia, que é tão de fácil acesso. Exato. E lá ele não consegue perceber que naquela cena tem um ângulo, tem uma câmera posicionada, ou até mesmo um ator que foi escolhido. Exato, né? Tem uma seleção de homens que não é o habitual, que é uma exceção. Ele está ali porque ele é uma exceção. Aí vira um padrão, né, para ele. E isso causa, sabe o quê? Disfunção sexual. Eu vejo no consultório. O indivíduo vê tanto aquilo que ele começa a ter problema com o próprio órgão, a baixa autoestima, e aí às vezes tem problema de masturbação excessiva que leva a disfunção erétil. Esse é um assunto que a gente até aproveita para poder a gente orientar quem está nos assistindo. Essa é uma situação real. A pornografia, ela
tem prejudicado muito, né, a saúde sexual de uma pessoa, porque o excesso, o vício, o excesso, né? O exato, vício ali. isso. E até a masturbação, como o senhor mesmo disse, né? Porque você está ali preparando o seu órgão genital para um contato com a sua mão, com a força, e aí quando você vai para uma relação, muitas vezes Vamos não é a deixar mesma bem coisa. claro aqui que masturbação não faz mal para o organismo. A gente tem que deixar muito claro, senão a gente pode passar um conceito errado. Sim. A questão é o vício em pornografia e masturbação que pode levar a um transtorno psicológico sexual. É o vício, o exagero, o absurdo, né? Mas numa masturbação não faz mal, não é isso? Tá? Não vamos criar esse conceito. Nem para homem, nem para mulher, né? Exatamente. Vamos deixar bem claro isso aí. Você conhecer seu corpo e ter o prazer. Doutor, essas bombas, chamadas bombas penianas, que são propagadas aí nessas mídias, principalmente na internet, elas funcionam ou não funcionam? Isso é mito? Isso aí é uma farsa? Isso é um golpe? Bom, a bomba peniana, ela funciona um pouco. Na verdade, o que a bomba peniana faz? O pênis, para ficar ereto, tem que se encher de sangue, tem que trazer sangue ao pênis. Bombear o sangue. A bomba a vácuo, ela causa um vácuo, ela envolve o pênis, ela causa um vácuo ali, esse vácuo naturalmente, por física, puxa o sangue. Então ela tem um efeito imediato, mas quando você tira a bomba para ter relação, isso já perde muito. Então o resultado é muito... Eu particularmente não indico, não é errado, ela até pode ser usada, mas você teria que puxar com a bomba e tem que colocar um anel na base do pênis para fixar aquele sangue. Eu acho que hoje a gente tem coisa muito melhor do que isso, tá? Lembrando que o alerta que eu faço aos pacientes, aos homens, é o seguinte: o que você buscar de disfunção sexual na internet, impotência, ejaculação precoce, 99,9% do que aparecer ali é mentira para tomar dinheiro dos pacientes. Então, 99%. Um mercado gigantesco da picaretagem para enganar os homens que têm vergonha de ir ao médico para fazer uma consulta séria e analisar o caso dele. Então, o cara paga R$500 em potinho de vitamina que não vai fazer utilidade, e às vezes até tem uma melhora por efeito psicológico, famoso efeito placebo. Sim. Eu melhorei um pouco, porque ele ficou sugestionado, ficou mais autoconfiante, achando que ele ia ajudar, né? Mas é isso, assim, muito conhecido. A internet no sentido de tratar pela internet. Tem um produto anunciado na internet com muita frequência, não é esse não, é o... esqueci o nome, maca peruana, né? E isso funciona? Isso tem efeito científico? Maca peruana não tem comprovação científica nenhuma. Às vezes a gente até usa em fórmula junto com outras medicações para tentar melhorar um pouquinho ali. Mas puro não tem um bom resultado. A melhor receita é uma boa preliminar, uma relação prazerosa, uma boa conversa. E se estiver tendo um problema, uma boa consulta. Uma boa consulta médica, às vezes com a ajuda de psicólogo também, às vezes você tem que colocar na jogada um tratamento psicológico, para você ver se o paciente não tem um problema hormonal, se não é uma obesidade, se não é um diabetes. A gente sabe que o diabetes é um grande causador de disfunção erétil. Se não é um problema de esfera emocional, se não é uma masturbação excessiva, um vício em pornografia, se precisa de remédio. Então, isso é uma consulta médica detalhada. Isso não é uma consulta de 5 minutos, ou pelo menos não deveria ser. No meu consultório não é. Um vinhozinho atrapalha, doutor? De forma nenhuma. Não? Assim, com moderação, né? Com moderação, de forma nenhuma. Se eu falasse, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro um vinhozinho. Então, eu seria suspeito, eu não posso falar. É um procedimento que é interessante que a mulher compartilha deste momento, porque muitas das vezes o homem faz e a mulher às vezes não está afim que o homem faça aquele procedimento, né? E aí? Olha só, isso é muito complicado. Se é um casal de relação estável, seja casado ou qualquer tipo de relação estável, é interessante que a mulher saiba, mas o paciente, por lei, ele tem direito de definir o tratamento dele independente do que a esposa ou companheira acha. Então, se o paciente faz sozinho no meu consultório, quase todos vão, eu não preciso da opinião da parceira. Ele tem direito legal e eticamente pelo CRM de definir o que vai fazer com o corpo dele. É maior de idade, sem nenhum problema mental que limite o entendimento, eu não vou chamar a parceira para discutir. Se ele quiser levar a opção dele, se ele não quiser, não cabe a mim entrar nessa seara, sabe? Mas tem uma questão, doutor. E aí o senhor pode ficar à vontade para falar, mas eu sei também que o CRM às vezes, né, freia para essas questões. Identificar. O homem, ele acaba identificando que o pênis dele precisa passar por esse procedimento porque ele tem essa visão deturpada das coisas e ele acha que está fino e ele precisa aumentar. Mas muitas vezes, quem melhor detecta esse problema fisiológico é a mulher, porque é ela que está ali
Sim. Então seria ideal um diálogo, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, porque a mulher talvez ela fica retraída, não quer machucar o marido, não quer ferir. Não quer ter um problema ainda maior de autoestima, né? Olha, eu examino o pênis do paciente, eu vejo que é um pênis completamente normal, de diâmetro normal. A primeira coisa que eu falo com ele, eu falo, Só aconselhando. Você tem um órgão completamente normal dentro da média. Ah, doutor, mas eu quero fazer assim mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Do mesmo jeito que a mulher tem um peito, uma mama, que é normal, mas ela quer pôr o silicone para se sentir mais atraente. Qual a diferença? Nenhuma. E se é feito, a sociedade aceita e não é um problema. É ético nem legal. Né? Desde que o paciente esteja bem orientado, né, de tudo aquilo. Mas eu sempre oriento, falo, você é completamente normal, você não precisa fazer. Eu quero fazer, tudo bem, o resultado é esse, eu mostro fotos de antes e depois de outros pacientes, falo, o resultado é esse, isso aqui te atrai? Não, eu achei que ficou bacana, vamos fazer. A gente faz, começa com uma dose menor, ele vê o resultado, ficou bacana, joia, não ficou, doutor, achei muito bacana, poder aumentar mais um pouco, vamos marcar outra sessão, tem mais um curso de produto. E é assim, é preto no branco, o jogo é limpo, é tranquilo, e trabalhando bem essas questões, os pacientes ficam muito satisfeitos. O senhor já foi procurado por algum casal, alguma esposa? Até hoje nunca. Ainda casal não. É porque acho que tem esse Até hoje nenhuma vez foi um casal. Todos os homens que foram até hoje sozinhos. Né? Qual a área da medicina que pode fazer o procedimento? Olha, poder por lei qualquer uma, mas assim, a área que tem conhecimento da anatomia do pênis, que sabe tratar alguma eventual complicação é a urologia. Então o ideal que se faça, não é porque eu sou urologista, não. Porque quem do órgão, quem faz cirurgia em pênis, quem sabe tratar qualquer complicação que pode ter visto, apesar que o risco é muito baixo, inclusive quem vai ter menor chance de ter complicações justamente porque conhece a anatomia do órgão é o urologista. Então, eu sugiro, sem querer puxar o peixe do meu lado, que faça com algum urologista habilitado. Tem feito correto, né, doutor? Para isso também. Existe um curso, um treinamento. Isso, o urologista não vem pronto para fazer isso. A gente entende a anatomia e sabe operar o órgão. Mas para fazer o preenchimento peniano, a gente tem que fazer um curso para isso. Ao invés de resolver, pode criar problema. Eu acho que eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é importante. Doutor, nós estamos falando de uma questão de estética, assim como é o silicone, preenchimento labial e outras coisas mais. O homem que tem um pênis curvado, por exemplo, não é o meu caso, viu, doutor? Vou deixar bem claro. Eu só estou tirando aqui, pensando como homem. Um amigo imaginário. Foi o Júlio que me falou isso. Quem tem um pênis muito curvado, essa aplicação resolve essa questão estética? Não. Não, né? Não. Você vai ter um engrossamento dele todo. Vai realçar mais, né? Talvez não realce, sabe? Mas também não vai ajudar. Eu acho que nem melhora nem piora o aspecto da curvatura. Tá? Eu acho, doutor Ramalho, que já foi falado tudo. Eu acho que o Ricardo tirou todas as dúvidas. Eu tirei todas as dúvidas dos meus amigos. Foi uma bela consulta. Uma boa consulta. A gente só não vai examinar o paciente. Só não vai, não tem como. Depois que terminar o podcast, a gente pode examinar. Doutor, por favor, só me manda o WhatsApp que eu te mando um nudes. Doutor Ramalho, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, estamos sempre à disposição, tá? Doutor, eu acho que é um tema muito relevante. É muito importante, eu iniciei falando isso, que a gente leva aqui para brincadeira, até para poder suavizar o assunto, mas ainda existe um tabu muito grande e os homens precisam vencer essa timidez e falar sobre saúde sexual, saúde do homem. Então procure um urologista, procure um médico para você buscar e resgatar a sua qualidade de vida, né, o prazer verdadeiramente. Só para finalizar, a gente falava muito no Novembro Azul, que vai ter aí mês que vem, de próstata. Câncer de próstata, fazer exame de toque e tal. Isso mudou completamente hoje. O Novembro Azul hoje, qual que é o mote da campanha? Trabalhar a saúde masculina de forma geral. Próstata é só uma das coisas. E hoje em dia até o toque nem é tão... A gente já está até relativizado essa questão do toque. É saúde masculina. Nós vamos olhar a parte sexual, hormonal, próstata também, claro. Saúde geral. Então, é preocupar com a saúde do homem em todas as suas esferas. Perfeito. Quero agradecer meu comunicador, mais uma vez. Ricardo Assunção. Obrigado, Sônia.
Ele no Balanço Geral, ele fazia uma dancinha lá. Que eu na época do Balanço Geral, se o doutor fosse lá, a gente ia botar uma toalha e ia examinar ao vivo. Obrigada, Ricardo. Um abraço. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.